Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. E é com essa frase de Angela Davis que eu começo o vídeo de hoje e te convido para essa prosa. Eu sou Lívia Zanolini e te peço para curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no meu canal. E vamos lá! Não pode ser modinha. A luta contra o racismo, gente, tem que ir muito além das hashtags. E é por isso que eu convidei pessoas que estão envolvidas nessa luta. Elas já estão aqui comigo para a gente falar sobre esse assunto. Só que antes eu vou apresentá-las. Vou seguir aqui a ordem das telas. A primeira é a Marilis. A Marilis é advogada, professora, mestra em Ciências Humanas pela USP. Logo aqui do meu outro lado é a Agnes Maria, que é jornalista e estudante de História. Logo aqui abaixo nós temos o jornalista também, o José Júnior, que é mestre em Comunicação Intercultural na Universidade de Verona, na Itália. E por último temos a arquiteta e fotógrafa Renata Reis, que também já está aqui com a gente. Obrigada pela participação de vocês. Todos aqui são ativistas, com exceção do José Júnior, mas tem um motivo muito justo para ele estar aqui hoje e logo, logo a gente vai revelar. Então, para eu não ficar falando muito tempo aqui sozinha, eu queria, começando pela Marilis, que vocês falassem um pouquinho desses projetos nessa área que vocês estão desenvolvendo. Olá para quem nos assiste, olá para você, Lívia, Agnes, José, Renata. É sempre um prazer estar ao lado de gente tão interessada e tão interessante. Bom, atualmente eu sou presidente da Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa na OAB da Seccional do Estado de São Paulo. Atuo na Secretaria da Comissão Estadual da Igualdade Racial da mesma seccional, mulher advogada, política criminal, enfim, participo aí da gestão de ordem e também tenho o prazer de presidir a igualdade racial na subseção do Tatuapé, que é um bairro aqui de São Paulo. Faço também parte da articulação de um coletivo chamado Preta e Acadêmica e sou do movimento negro e também uma mulher preta em movimento. Que bom que você está aqui com a gente hoje, Marilis. Obrigada mais uma vez. Agnes, você desenvolve um trabalho muito legal junto à comunidade também, né? Exato. Meu nome é Agnes Maria, como você bem disse, sou formada em jornalismo, atualmente curso História, né, terminando, foi interrompido o calendário acadêmico agora por conta dessa situação que a gente está vivendo. E trabalho ativamente com o coletivo Afrontar-se desde 2015, quando a gente iniciou os trabalhos com o coletivo aqui na cidade de Uberaba. O coletivo ele nasceu a partir de uma roda de conversa que é chamada Empoderação das Pretas, que é uma roda de conversa que a gente faz, né, realizando como atividade do coletivo Afrontar-se, e que no início a gente tinha a ideia simplesmente de reunir mulheres pretas. Mas aí surgiram tantas demandas que a gente entendeu que precisava de uma instituição que fosse forte o suficiente para lidar com essas outras demandas que foram surgindo. Então, a partir daí a gente criou o coletivo Afrontar-se e começou com essa inserção do assunto em escolas, roda de conversa, trazendo pessoas de outros estados para dialogarem com a gente, né, trazendo outras discussões aqui para a comunidade preta aqui da cidade de Uberaba e levando todo esse tema para alguns espaços onde ele não é levado, onde ele não é tratado da maneira como deveria ser tratado, né, com o cuidado que ele deveria receber. E estamos atuando até hoje. A gente tinha uma sede, mas infelizmente a gente precisou abrir mão dela, mas os nossos corpos são revolucionários, que é o que eu costumo dizer. A gente continua ativamente, né, mesmo que a gente não tenha um espaço físico para estar atuando. E é isso. Essa motivação interna que não pode faltar, né, Agnes? Tá certo. Renata, você, conta pra gente sobre o seu projeto. Bem, meu nome é Renata Reis, eu sou de Uberaba, sou fotógrafa, minha formação é arquitetura, né, sou arquiteta, mas atualmente minha profissão é fotografia, né, sou fotógrafa. E em 2016 eu criei o projeto Onbusso, que é um projeto fotográfico, artístico, onde só retrato mulheres negras. E a intenção do projeto, né, e como foi se transformando o projeto, é retratar a mulher negra de uma maneira positiva, né, e abrir um espaço, porque quando eu comecei a fotografar, eu não via no trabalho de outros colegas mulheres negras de forma alguma, assim,
raramente. Então, eu pensei, vou fazer um espaço onde nós sejamos protagonistas. E desde então, desde 2016, eu tenho realizado esse projeto com a ajuda de muitas pessoas, inclusive a Agnes Maria já trabalhou comigo, já participou. E a gente trata muito de autoestima e essas questões relacionadas à negritude, né, à mulher negra. A gente está desde 2016 e já fotografamos mais de quase 150 mulheres aqui na cidade. Tá certo. José, jornalista também como eu, já trabalhou numa área de telejornalismo também, que trabalhei durante muito tempo. O seu projeto nessa área é interno, é com você mesmo, né? Bom, Olivia, eu me sinto lisonjeado, primeiramente, em estar aqui nesse espaço com essas mulheres inteligentes, mulheres que fazem a diferença na comunidade em que elas vivem. Isso é muito importante, que essas mulheres tenham vozes, aí, que essas mulheres possam, né? Várias Amarílis, Agnes, várias Renatas aí pelo Brasil. Isso é muito importante para nós. Esse trabalho que essas mulheres fazem é muito digno, é um trabalho de excelência. São mulheres especiais, parabéns. E a minha história, desde a infância, a minha cor, né? Eu tive problemas, porque lá no jardim de infância as crianças chegavam e falavam: olha, minha mãe fala para eu não brincar com você, porque você é preto. E aí eu tive muita dificuldade toda a minha vida de trabalhar isso na minha cabeça. Porque falta aquela referência na televisão, falta, né, a referência. Eu sofria muito bullying, né, na escola e tudo. Isso mexeu muito comigo. E, inclusive, na minha história, eu já estive num supermercado, por exemplo, em Uberlândia, que eu sou de Uberlândia. Fui confundido com um ladrão, passei a maior vergonha, o supermercado estava cheio, um supermercado grande, e me acusaram, e foi horrível, horrível. E assim, e aí eu tenho essa história com a Itália, que aqui, quando eu vim a primeira vez, isso desde a infância eu já gostava, assim, já achava interessante, porque eu tinha família que vivia aqui. E aqui na Itália, quando eu vim a primeira vez, eu falei, nossa, é o meu lugar, porque eu cheguei aqui, eu me senti respeitado. As pessoas olhavam para mim e falavam: que cor maravilhosa, sua cor é linda, eu quero ter sua cor, eu quero, nossa, né, por favor, né? As amigas brincavam comigo: faz um filho comigo, eu quero um filho dessa cor, né? E eu falei: gente, eu estou no meu lugar, né? Então eu me sinto acolhido aqui. As pessoas, elas têm orgulho, posso passar a mão na sua pele, né? Claro que assim, muita coisa mudou, tem 15 anos, né, a primeira vez que eu estive aqui. E hoje em dia, justamente muitas culturas, né? Às vezes muitas pessoas ignorantes por aqui também, algumas coisas mudaram, mas mesmo assim eu ainda acho mais leve viver aqui do que viver no Brasil. O preconceito, principalmente em Uberlândia, que é uma cidade que infelizmente ainda é muito preconceituosa. Eu passei por muitas coisas lá e isso é muito triste dizer que na minha cidade eu não me sentia à vontade. Marilis, como explicar esse paradoxo, né? A gente vive num país da diversidade e ouvir um relato como esse do José parece muito contraditório. Como explicar essa questão? Existe uma forma, pelo menos, de tentar explicar isso? Infelizmente, a maioria numérica da população negra no nosso país não significa maioria ou, pelo menos, representatividade nos espaços de poder. E o poder e a construção das relações sociais dentro de uma sociedade que é capitalista e neoliberal faz muita diferença. Nós, a população negra, não obstante estejamos envolvidos em todas as coisas e todas as questões que estruturam esse nosso país, não só pela contribuição cultural, pela contribuição nos aspectos sociais, da linguística, mas também por sermos as pessoas que articularam e construíram fisicamente, palpavelmente essa nossa nação, não partilhamos ou não participamos do acesso à educação, à saúde, a chamada representatividade, é uma palavra muito em voga no momento, em relação aos espaços de poder. Então, esse relato do José é um relato de muitas e muitos de nós. Nós estamos inseridos na dinâmica social de um país que não nos recepciona como indivíduos, não nos recepciona como humanos, não nos recepciona nesse extrato social. É um não lugar.
a construção de um projeto de sociedade que nos expurga, que teve diversas ondas e camadas de embranquecimento. Nós temos um código penal inspirado em teorias eugenistas, e essas teorias eugenistas, inclusive, davam conta de que em mais ou menos 100 anos não mais existiriam pessoas negras no nosso país. Então, o Brasil, ele se constitui e se constrói a partir do sangue, da carne, dos ossos das pessoas negras, com o objetivo, com o fito de que elas não mais existam nesse processo de sociedade, nesse projeto de sociedade. Então, é complicado, é difícil lidar com a realidade de um povo que existe e tem as raízes afrodiaspóricas em seu nascedouro, mas que foi o tempo todo criado para expurgá-las. É um processo de violência, uma violência racial, que ocorre no âmbito interpessoal, como o José relatou, dentro dos supermercados, das escolas, da vida, mas também no âmbito institucional e estrutural. Eu vou fazer uma pergunta agora para todos, aí quem se sentir mais à vontade para começar a responder, a gente se organiza aqui, né? Um dos motivos para eu ter reunido todos nós aqui é por conta desses recentes protestos, movimentos que a gente tem acompanhado, que infelizmente nasceram por um motivo muito ruim, que é a violência policial lá nos Estados Unidos. A gente pega o grande exemplo, que é o do George Floyd, lá em Minnesota, mas não é o único. 3 semanas depois, lembrando que a perícia independente feita comprovou que realmente o George Floyd morreu vítima de violência policial lá em Minnesota. 3 semanas depois, a gente teve outra vítima negra de violência policial em Atlanta. O policial abordou o Brooks, que estava na rua. O Brooks, por algum motivo, fugiu e foi alvejado pelas costas. Mas aí a gente traz aqui para o contexto brasileiro. A gente pegou 2 casos que chamaram mais atenção fora daqui. Daí eu vou ler o trecho e vocês vão acompanhar na tela para a gente ver o nível da violência policial, não só fora do Brasil, mas aqui também. Entre janeiro e julho de 2019, só a polícia do Rio matou 1.075 pessoas. 80% delas negras. O total desses 1.075 é o dobro das vítimas em todos os Estados Unidos nesse mesmo período. Então, ou seja, faz-se um grande alarde diante do que aconteceu nos Estados Unidos, mas nós temos uma situação aqui no Brasil que eu diria que é até mais séria. Como vocês enxergam essas lutas chegando aqui no país, vindas, né, quase que importadas de fora, sendo que nós temos um cenário aqui que clama por atitudes assim há muito mais tempo? É muito triste a gente ver isso que vem acontecendo com o nosso país, a falta de políticas públicas, essa falta de respeito, e assim, a gente vê, né, por exemplo, eu mesmo, agora que voltei para o Brasil, toda vez que eu preciso voltar para o Brasil, nós somos taxados pela nossa cor da pele, a gente já tem algo errado. Toda vez que eu volto ao Brasil, que eu volto de férias, me param na alfândega, mesmo vindo várias pessoas, trazendo muitas malas, boa noite, e você do lado de cá, porque nós temos que te revistar. Eu fico sem entender. E eu volto para a Europa, eu não passo por esse tipo de situação. Aí no Brasil, eu tenho que passar por isso, 200, 300 pessoas passando, e eles têm coragem de parar só o único negro que está na fila para poder investigar, para poder ver, e enfim. E é muito triste essa maneira como o negro é visto nessa sociedade brasileira. Visto não, né? Porque eu acho que as pessoas fazem vista grossa, porque o negro é como serviçal, porque o negro não tem valor, o negro não estuda, o negro não pode ser reconhecido. Se o negro não está no esporte, se o negro não está na arte, ele não pode ser ninguém, né? Então você não pode sair. Eu, por exemplo, como jornalista, as pessoas diziam, que horas que vai chegar o jornalista? Então é muito difícil. Nós não somos, no país, eles não nos olham como profissionais, como capacitados, como pessoas inteligentes, seres pensantes, né? Pessoas que são capazes não temos nada de diferente além da nossa cor, que é a pigmentação que nos faz ter a cor um pouco mais escura, e que isso é motivo hoje de muita alegria para mim. Agora, como você falou, Lívia, as pessoas no Brasil, muitas só alertaram agora que viram o caso nos Estados Unidos, porque várias coisas, como você disse, acontecendo no Brasil, e muita gente não fala nada. É um favelado. Então, assim, é como se não fosse uma vida.
eu acho que a gente precisa, nesse debate, a gente precisa buscar alguns elementos históricos, assim, né? Que a gente vive numa sociedade que é estruturalmente baseada num sistema escravocrata. E é por isso que a gente herda essas mazelas sociais e essa herança de colocar o negro no lugar de subserviência e de se olhar para o negro e esperar que ele preencha esse espaço. Isso são as mazelas que nós herdamos em relação à questão da escravidão. Porém, quem conta a nossa história ainda não somos nós. Não foi os negros e negras do Brasil que construíram historicamente a narrativa histórica que hoje perpassa pela cabeça de todas as pessoas no Brasil. Não fomos nós que construímos essa narrativa histórica. E essa narrativa histórica, ela é baseada em quem tem o poder, em quem detém o poder. Quem detém o poder conta a história a partir da narrativa da escravidão. Nós, que somos pretos e pretas, que estamos nessa luta por tentar demonstrar uma outra imagem de pessoas negras, né, no Brasil, num contexto geral, a gente vem tentando construir uma outra narrativa. E é isso, essa narrativa de representatividade, de mostrar outros cenários e de mostrar uma outra forma de contar essa história, que seria, por exemplo, a partir dos quilombos, né? A gente pensar que a nossa liberdade não foi dada porque a princesa foi lá e assinou um documento, né? A nossa liberdade foi dada porque o Brasil e as Américas como um todo, elas já não tinham mais condição de sustentar o sistema escravocrata. Por quê? E é uma coisa que eu costumo dizer também, o movimento negro, ele não começa a partir dos anos 70 ou dos anos 70 numa demarcação histórica importada dos Estados Unidos. O movimento negro, até a Marilis, quando se apresentou, falou, sou uma negra em movimento, e é isso, né? O movimento negro, ele acontece a partir do momento que a gente é sequestrado do continente africano e é trazido à força, né, para o Brasil para trabalhar de forma escrava, e a partir daquele momento que o negro chega aqui, ele não aceita a condição de escravizado. Não tem essa história. Essa história de que o negro aceitou a condição de escravizado é porque ela é uma narrativa contada por quem nos escravizou. Então, acho que é importante estabelecer esses parâmetros para que a gente possa falar sobre uma questão que você colocou na sua pergunta. Eu discordo que esse levante ele aconteça por conta do que aconteceu com o George Floyd. Esse levante agora, ele vem influenciado por essa onda de manifestação que está acontecendo nos Estados Unidos, mas ele foi abraçado por uma militância que está eu vou usar palavras fortes, mas que está sendo oportunista no sentido de se aproveitar dessa luta para colocar em voga outras pautas, certo? Por que eu estou falando isso? Porque o movimento negro no Brasil, ele sempre se posicionou contra casos de racismo, inclusive sendo muito ostensivo em diversas vezes. Só que a gente ainda não tem poder político e ainda não tem poder, inclusive na comunicação, para poder colocar como pauta e como prioridade essas narrativas. E nós que somos do jornalismo, a gente sabe muito bem que existe uma forma de... como é que fala? Os portões da comunicação, né? Existem teorias de jornalismo que nos dizem e nos determinam quais notícias vão ser replicadas pelos meios de comunicação. Então, a notícia do George Floyd, ela era uma notícia mundial, que tomou proporções mundiais. Se o Brasil não replicasse essa notícia, estaria mais do que escancarado o racismo ali explícito, né? E a comunicação brasileira tentou fazer isso, porque a notícia não foi palco nos primeiros dias. Ela foi palco horas depois, quando os principais veículos de comunicação começaram a terem essa proporção. Mesmo porque a internet hoje não deixa isso acontecer, né, Agnes? Exato, exatamente. Exatamente, a questão é toda essa, né? Então, assim... Mas você entende a minha pergunta? Tanto por essas questões que você apontou, dá essa impressão de que foi um movimento importado, às vezes. Não que não seja legítimo, porque sempre existiu, mas justamente por não ter a visibilidade que merecia ter,
e sempre Não, deveria ter tido, exato. essa é a sensação que às vezes a gente tem diante do que está acontecendo. Não, e é exatamente por isso que eu estou dizendo que existem grupos que estão se aproveitando dessa luta negra, que é legítima e que deveria ser, e que deveria acontecer mesmo nessa onda, né? Da gente se manifestar pelas coisas que estão acontecendo aqui, porque olha, a gente só, em menos de um ano, a gente tem o caso da Ágata, que foi assassinada pela polícia militar, a gente tem o caso do João Pedro, e a gente tem inúmeros outros casos. E nesses, eu vou até relembrar alguns casos dos meus anos de militância, assim, que foram bem emblemáticos. A gente teve o Evaldo, com 80 tiros, assassinado pela polícia no início do ano passado. A gente teve a Cláudia de Assis Ferreira arrastada pela polícia militar, e eu sempre friso a morte da Cláudia, porque ela, para mim, foi um marco, assim, porque é muito simbólico que uma mulher negra seja arrastada pela polícia militar, arrastada pelo Estado, que deveria nos proteger, uma mulher negra sendo arrastada. Então, a gente voltou aos tempos de escravidão. Quando eu vi esse caso, há 5 anos atrás, eu me senti sendo arrastada. Era o meu corpo negro que estava ali sendo arrastado pelo carro, por um braço do Estado, né? E aí, se o Estado não para resolver isso, é ali que eu começo a compreender o meu corpo, a minha corporeidade enquanto militante. Porque eu comecei a entender que eu precisava colocar o meu corpo para a luta, para que ele não fosse arrastado. Porque o Estado que nos mata, ele não vai garantir a nossa segurança física. Ele não vai ter essa garantia. E aí, por que eu coloco desse oportunismo? No sentido de que, quando as lutas já estão sendo feitas, olha o trabalho que a Marilis já falou que ela faz, olha o trabalho que a Renata falou que ela faz, olha o trabalho que a gente já realiza. E aí, nesse momento em que a gente está passando por uma crise social, uma crise de saúde mundial, que alerta as nossas disparidades sociais. É isso que essa crise está fazendo, né? Porque, na verdade, se a gente fosse um país coeso, sem desigualdades gritantes, a gente passaria por essa crise de uma forma muito mais tranquila. Mas é exatamente nesse momento em que a gente está com uma crise política, e aí, trazendo para a realidade brasileira, que se apropriam de lutas que teriam como foco a questão racial para levantar outras pautas, que são necessárias, mas não se apropriando da pauta negra. E aí é a questão que eu coloco. Nós, no Brasil, nós precisamos racializar os nossos problemas políticos. Enquanto nós não racializarmos os nossos problemas políticos, a gente vai estar só tampando o sol com a peneira. Porque nós somos um país de estrutura escravocrata, que ainda preserva essas estruturas e ainda enobrece essas estruturas, né? Com o mito da democracia racial, achando que aqui no Brasil é tudo lindo, tá tudo certo, quando não é. Olha o relato do José, olha todos os relatos que a gente vai trazer aqui durante essa conversa. Então, eu penso que é isso, assim. Enquanto nós não racializarmos as nossas pautas políticas e pensar que nós, negros e negras, estamos à margem, porque todas as estatísticas que a gente trouxe, por exemplo, violência contra a mulher. Mulher negra morre mais, isso aí tá dado pelo mapa da violência, né? Então, essa luta, chamar a atenção para essa luta é importante, mas é preciso dar luz, né? Elucidar, iluminar que pessoas por todo o território brasileiro seguem lutando e seguem com as suas narrativas silenciadas, porque é de interesse do governo, é de interesse da comunicação, é de interesse que essas narrativas continuem silenciadas. Exatamente por quê? Porque nós temos uma estrutura escravocrata e nós precisamos de pessoas que estejam à margem para continuar a realizar trabalho de subserviência. Isso aí é tudo uma ferramenta do Estado, é uma ferramenta desse sistema que a gente está inserido, infelizmente. Mas são movimentos legítimos, Renata, Marilis, apesar de todas essas questões que a Agnes levantou, são movimentos importantes para, pelo menos, chamar a atenção para uma questão que se arrasta há séculos, né, gente? Que não é uma luta nova. E eu acredito, sim, que essa atenção tem feito as pessoas, pelo menos quem tem interesse, talvez, reavaliarem, ou tentarem, não sei se
não sei se a palavra é aprender ou sei lá, eu acho que tem chamado a atenção. Tem que falar? Eu acho que tem que falar, claro, mas de forma legítima, sem querer só aparecer e falar sempre, porque isso sempre aconteceu. O George Floyd morreu num dia, 2 dias depois, minutos depois aconteceu aqui e ninguém ficou sabendo, entendeu? Marilis, são movimentos legítimos, né, pelo que a gente está falando, independentemente da forma como eles estão acontecendo, mas só eles não basta, né, para que haja uma mudança de pensamento, de comportamento em relação a políticas públicas de igualdade racial, a luta contra o racismo. Olha, Lívia, você tocou num ponto muito importante da nossa conversa e eu queria começar essa fala inspirada nas palavras tanto da Agnes quanto da Renata. Eu acho que elas trouxeram dados importantíssimos para essa nossa reflexão. Eu entendo que nós somos um todo indivisível. Em que sentido? Os microcosmos, as pessoas negras em movimento, tornam-se, né, um grande construto de pessoas que lutam e que têm muita força para combater todo o racismo e o sistema estrutural de racismo que gera números acachapantes de violência racial. Porque quando a gente fala de racismo, a gente fala às vezes de uma maneira muito subjetiva. O racismo, como se fosse um esqueleto dentro do armário. Para além do racismo enquanto questão subjetiva, a gente precisa pensar na violência racial. O racismo é uma estrutura ideológica, social e política implantada em nossa sociedade com a finalidade de fazer alguns seres humanos terem privilégios e benefícios sociais em detrimento de outros. Existe uma teórica chamada Mackintosh, que ela, nos seus escritos, na construção de seus estudos, elencou ao menos 50 privilégios que são experimentados por pessoas brancas em detrimento de pessoas negras. Existe um filósofo camaronês chamado Achille Mbembe, que tem diversos estudos na temática das racialidades e um livro que agora ficou muito famoso e as pessoas gostam às vezes de usar esse nome, esse título que é bastante representativo a esmo, chamado Necropolítica. E o que o Achille Mbembe quer falar em relação à necropolítica? O que é uma necrópole? A necrópole é a cidade dos corpos, é a cidade dos mortos. Mas quando a gente fala assim, o Brasil tem uma necropolítica instaurada, muitas vezes a reflexão que se põe acerca desse conceito não é feita em sua profundidade. Por que nós somos uma necrópole, Lívia, Agnes, José, Renata? Nós somos uma necrópole porque as cidades, elas têm um movimento, e principalmente as cidades fundadas nas bases neoliberais, nas bases capitalistas, tem um movimento econômico. E são os nossos corpos que, quando tombam, que quando morrem, movimentam as rodas das fortunas, das grandes fortunas das famílias quatrocentonas, das famílias de Tordesilhas que ainda habitam esse nosso país. Não seria necessário existir uma bancada da bala no Congresso se a política armamentista, se essa lógica de segurança privada, de racismo, de ostensividade, de perseguição às pessoas negras, como bem relatou o José, não fosse uma realidade. É a partir daí que as grandes empresas lucram, e não só lucram, financiam campanhas para que existam pessoas no legislativo, no executivo e, quiçá, no judiciário, que abram lastro e lobby para que essas empresas, para que essas pessoas continuem lucrando. Sendo assim, a necropolítica não é somente uma cidade dos mortos que morrem de maneira mais despretensiosa. A necropolítica, ela tem razão de ser. Os nossos corpos vivos são expropriados para o trabalho, que é mais penoso, que é mais perigoso, que é mais insalubre, e os nossos corpos mortos também rodam uma construção, rodam toda uma estrutura de grana, de dinheiro e de poder que mantém privilégios seculares das mesmas pessoas. Trabalhos como o da Renata e o da Agnes são absolutamente importantes. E por isso que eu acho que a Agnes fala de uma maneira
tão latente sobre a questão de quando a nossa pauta é caçada, sobre a questão da apropriação não só da cultura, mas do discurso de militância, porque Agnes iniciou a fala de maneira muito apaixonada, contando como esse coletivo nasce, como esse coletivo se estrutura fisicamente e como essa estrutura deixa de existir em decorrência também do racismo. Renata, que eu admiro muito, eu vejo minhas primas de Uberaba postando as fotos que fizeram no projeto da Renata. Eu falo, aqui em São Paulo a gente tem as Afrofridas, né? O projeto Beleza Negra das Afrofridas comunica e fotografa, que eu tive a oportunidade de participar, mas eu também queria ter essa honra com a Renata. Olha, eu já jogando meu merchan. Não tem como fugir, Renata. Não tem como fugir. Mas trabalhos como... Ah, que beleza, vai ser uma honra. Os trabalhos como o da Renata são trabalhos que constroem o que também é uma palavra da moda, tal representatividade. Então, é um ato político. O que a Renata faz é um ato político, diariamente, com 150 mulheres, com 150 histórias. E quando essas forças de militância se elevam e ganham corações, ganham mentes e ganham os olhares dos poderosos, e essas empresas, essas mesmas pessoas que giram a roda do progresso e da grana branca, cooptam essa pauta para si, para continuarem lucrando agora com um discurso mais soft, isso dói, isso machuca. Nós temos um país onde as pessoas negras bradam as violências que vivem historicamente. Nós, mulheres negras, fomos ganhadeiras, nós, mulheres negras, fomos a comunidade da Boa Morte, que é o primeiro coletivo de mulheres negras, né, que surge nesse país e modifica. Nós, mulheres negras, fomos Luiz Gama, ou melhor, nós, mulheres negras, fomos Esperança Garcia, nós, Movimento Negro, fomos Luiz Gama, Carolina Maria de Jesus e tantas outras pessoas que já eram pessoas em movimento e tantas outras articulações, como o Movimento dos Malês, como o nosso navegante negro, Antônio Cândido. Então, nós temos uma infinidade de movimentos e movimentações históricas políticas para além de George Floyd. E, infelizmente, os Floyds continuam se repetindo quase em dízima periódica. O João Pedros, as Ágatas, as Marielles Francos, boa lembrança, os Guilherme, os Lucas. Então, nós temos uma dificuldade muito grande de romper a bolha da desumanidade. A questão racial nos coloca na condição de sub-humanos, portanto, pessoas que podem suportar toda sorte de atrocidade e tortura e de corpos que servem para a expropriação e para o lucro. Então, desde a hipersexualização do corpo das mulheres e dos homens negros em ambientes chamados culturais, até a força de trabalho das mulheres e homens negros num país que se diz abolicionista, ou diz ter abolido a escravatura, mas cria, do âmbito da arquitetura e da engenharia, o quartinho de empregada, que somente nos idos de 2015 faz uma emenda constitucional para garantir direitos em certa medida para as mulheres que fazem o trabalho doméstico que remonta ao período colonial. Trabalhadoras domésticas ainda não foram alçadas à mesma condição das demais pessoas que trabalham em regime seletista. Então, o Brasil é um país racista, em que pese a Lei CAO, em que pese a previsão constitucional do racismo, em que pese o Estatuto da Igualdade Racial, em que pese a Lei 10.639, porque todas essas legislações, eu tenho uma dissertação de mestrado que chama-se Estado Antinegro, a máquina estatal e suas múltiplas ações. Olha que bacana, a pessoa esquece o título do seu próprio livro, mas é porque esse assunto muitos me trabalhos. emociona. Também. E nessa pesquisa, que durou quase 4 anos, eu pude perceber que o problema não está conosco. Nós, pessoas negras, fizemos todo o necessário. Nós construímos atos políticos de representatividade, como a Renata, nós construímos documentos históricos e uma narrativa histórica, cultural, como a Agnes bem relata. Nós somos cidadãs e cidadãos ativos, bem colocados, bem informados, assim como José. Nós, no âmbito do legislativo e do judiciário, promovemos direitos
assim como eu faço ainda enquanto advogada. Então, o problema não está conosco. As engrenagens que nós inserimos na máquina do sistema são ótimas, da Lei K.O. até o Estatuto da Igualdade Racial, passando pelas cotas. Mas, entretanto, contudo e não obstante, a máquina é uma máquina viciada. Então, as nossas engrenagens não rodam nessa máquina, nesse construto eugenista, racista e de expurgo dos nossos corpos. A gente precisa, para além de pessoas negras engajadas e comprometidas, a gente precisa sim de pessoas brancas antirracistas que estejam dispostas à alternância de poder e a abrir mão de seus privilégios. Não basta só que as pessoas brancas se compadeçam do sofrimento das pessoas negras, elas precisam sim serem antirracistas, abdicarem de seus privilégios e promoverem a alternância de poder, deixar os seus espaços de privilégio de poder para que as pessoas negras possam, então, ocupar, existir e resistir nesses mesmos lugares e modificar esses panoramas, modificar, romper essas estruturas. Até que ponto esses movimentos podem ser atrapalhados quando a gente tem uma figura no governo representando, que deveria representar essa luta? E aí eu cito o Sérgio Camargo, como presidente da Fundação Palmares. Até que ponto que uma figura como a dele, que associa o movimento negro ao que ele chama de esquerda vitimista, até que ponto uma atitude recente que ele teve, que foi tirar dos anais aí da Fundação personalidades, biografias de personalidades negras que trouxeram, que fizeram história e contribuíram tanto para a sociedade como um todo, até que ponto uma figura assim, ocupando um espaço tão importante e estratégico no governo, pode atrapalhar essa luta e esses movimentos? Esse senhor, que é também nosso irmão, homem de nossa cor, esse senhor Sérgio Camargo, é mais uma vítima do sistema de expurgo e apropriação dos corpos negros. Ele é uma vítima e a culpa nunca é da vítima. Assim como essa ideologia social, essa ideologia política do racismo coopta os nossos discursos, as nossas tecnologias, e se moldou justamente para isso. Afinal de contas, o povo preto construiu as pirâmides e até hoje é retratado como se branco fosse. Corações e mentes também são cooptados. Esse senhor, que tem o meu respeito, em que pese toda a sorte de atrocidades que tem dito e feito, esse senhor é um homem negro que nasce e cresce num país estruturalmente racista, embasado no discurso de democracia racial, como Agnes bem disse, que tem vieses e raízes de comunicação massiva. Então, nós somos uma população negra que cresce assistindo durante 20 ou 30 anos paquitas louras, novelas de pessoas brancas, enfim. A representação do dever ser dos cidadãos e da humanidade no Brasil não tinha a participação de pessoas negras. E quando tinham, eram pessoas negras de extrema militância, mas que eram, sim, colocadas em lugares de subalternidade. Tivemos Zezé Mota, Milton Santos, Grande Otelo, mas quantas Zezés, Miltons e Grandes Otelos deixaram de aparecer, nem mesmo chegaram ou foram alçados aos lugares que mereciam? Então, o que eu tenho a dizer sobre esse senhor que atualmente exerce função pública e, portanto, é uma autoridade de Estado, é que há um equívoco advindo de todo um sistema de construção de viés racista, de viés ideológico de dominação e que, portanto, ele replica as informações que foram sistematicamente inseridas nesse convívio social, nessa construção enquanto indivíduo, e ele possivelmente acredita estar fazendo melhor. Ele apenas assimilou as informações e os atos políticos das pessoas brancas que gostariam muito de que toda a população negra comungasse das mesmas opiniões. Então, eu acho que esse senhor ele não complica ou facilita qualquer coisa. Eu acho que esse senhor é mais um de nós que sangra, assim como nós, as agruras e as tristezas de viver num estado que é o estado que mais mata, que mais encarcera e que mais violenta pessoas negras no mundo. Ele
serve a uma agenda que é branca. Ele não serve a uma agenda que é preta. Ele não serve a um discurso do qual nós estamos aqui trilhando e carregando e estudando e produzindo ciência e buscando quem já produziu ciência anteriormente, antes de nós, e estudando e tentando pôr em pauta toda essa estrutura negra de pensamento preto, de pensamento que reflete e que busca e que tem como objetivo a construção de uma máquina que nos forneça vida, porque nós estamos perdendo a nossa vida. E ele serve a essa agenda que não é a nossa. Não dá para pautar esse governo querendo representantes que tenham a sensatez de entender como a sociedade deveria funcionar de forma justa, igualitária. Não é essa a agenda do governo que está colocado lá. Então, as pessoas que estão nos cargos de poder estão representando muito bem o que o governo se propôs, o que o governo eleito se propôs a fazer e está fazendo. Todo mundo fala de antirracismo, né? Tanto quanto a palavra representatividade que a Marilis levantou, que está em voga, o antirracismo também está. Não a luta, mas a palavra em si. O que é preciso fazer para ser antirracista? Eu acho que uma coisa muito, muito importante que a Marilis falou é que, primeiro, as pessoas brancas têm que ceder os privilégios. Né? Se a pessoa realmente quer ser antirracista. Eu acho que a questão maior é essa, a pessoa quer ser antirracista. Eu muitas vezes já escutei mulheres, né, no caso, porque eu fotografo mulheres nesse projeto, falando que não existe racismo no Brasil. E é impossível, assim, não tem como. Então, funcionou bastante. E a questão do projeto é essa, sabe? A pessoa... Eu preciso de pessoas negras e mulheres negras com autoestima, porque a partir disso elas vão querer se interessar e vão querer aprender mais e querer estudar mais e entender mais. José, o que é preciso fazer para ser antirracista na sua visão? Mostrar o nosso valor. Eu sei que é difícil, mas enquanto a gente vai falar, as pessoas falam, é vitimismo. Não é vitimismo. A gente precisa abrir a boca, a gente precisa encontrar o nosso lugar, que é nosso por direito na sociedade. Isso a gente não pode deixar passar. Se a gente não conseguir na nossa geração, que a gente consiga para a geração dos nossos filhos, porque eu acho que é isso que a gente precisa. Sabe? A Agnes disse uma frase que eu arrepiei aqui. Eles estão nos matando em vida. Eu tinha uma editora que chegou para mim depois de 15 anos de TV, virou para mim e falou, olha, você não me passa credibilidade no vídeo. E eu perdi. Ali eu perdi as pernas, ali eu entrei em depressão. E justamente esse é um dos motivos que hoje eu estou aqui. Porque essa pessoa, ela fez com que eu desacreditasse em mim mesmo. Então eu precisei me reconstruir. Eu precisei buscar outros espaços. Então, acho que lutar, né? Essa é uma luta e que a gente tem que mostrar. Eu tenho meu valor. Eu sou uma pessoa preta, eu sou uma pessoa negra e eu sou valorizado sim. E eu não preciso da aprovação do outro. Hoje eu mostro o meu valor, hoje eu mostro quem eu sou. Eu mostro que eu sou uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora e que a minha cor não faz diferença. E aqui na Itália eu vejo que eu sou tão feliz quando eu passo na rua e eu vejo, por exemplo, lojas que o banner da publicidade são com pessoas negras. E é um país predominantemente branco. E eu me assusto, eu vejo propagandas na TV com pessoas negras, jornalistas negros. Então eu falo assim, gente, peraí, se aqui conseguiram esse caminho, quem sabe um dia o Brasil possa também conseguir chegar, né? Um pouco, né? Pegar essa estrada e chegar a esse caminho que a gente está aqui. Tem um livro que eu gosto muito, que é de uma autora que é uma mulher branca, inclusive, que é chamado Entre o Encardido Branco e o Branquíssimo. Lia Schumann, se eu não me engano. Lia Weiner Schumann. Schumann, E aí, pra mim é um livro assim, eu tenho vontade de andar, é porque deu pra ver na minha fala que sou um pouco sem paciência, né? Às vezes. Não, você é apaixonada, é diferente. E não uma paixão cega. Não, estudo muito pra isso, sim, assim, né? Pra que eu possa ter a minha fala, né? Pra que eu possa falar sobre. E pra que eu possa fazer com que mais pessoas permaneçam vivas, né? Assim como eu pude permanecer. Então, esse é um livro que eu queria andar debaixo do braço, assim, e entregar para pessoas, tipo assim, ter mini cópias dele e entregar para pessoas brancas quando me perguntam sobre essa questão de ser antirracista, né?
Porque é isso, assim, como eu disse da questão, se as pessoas brancas fazem parte dessa engrenagem que ao final nos mata, elas precisam começar a entender qual é o papel delas nessa situação. E aí a Lia vem trazendo um livro em que ela entrevistou só pessoas brancas, para analisar o quê? O que passa no subconsciente das pessoas brancas. Que ao olhar, e aí ela faz uma pesquisa em que ela infere isso, né? As pessoas brancas, exatamente por conta da forma como nós vivemos aqui no nosso país, criam um imaginário de hierarquia de poder sobre pessoas negras. Isso está dado. Pessoas brancas, ao olhar para pessoas negras, já se entendem em um degrau superior a elas. E a Lia vem trazendo isso assim, muito bem escrito no livro dela. Quanto mais clara for a pele da pessoa, nós vivemos num país que é miscigenado, né? A gente tem uma maioria preta aqui, né? Uma maioria preta somando uma maioria negra somando o número de pretos e pardos. E aí a gente vive num país que dá privilégios para quão mais clara a pele da pessoa for. E é por isso que eu também digo que o racismo é um crime perfeito, porque ele mexe com a nossa mentalidade, né? Dos pretos e das pretas. Então, assim, e mexe com a mentalidade do branco também. Ser antirracista é cobrar que existam pessoas pretas nos espaços onde você frequenta. E aí é pensar que, assim, por exemplo, um casal de pessoas brancas com poder aquisitivo. Eu vou lá e eu vou matricular o meu filho, obviamente, numa escola particular. Eu cobro que o meu filho tenha professores e professoras negras, que tenha pessoas na direção que sejam negras, para que o meu filho não se acostume com ambientes onde pessoas negras só estão como forma de serviço braçal e de serviço... porque é isso, a gente está tão acostumado com pessoas negras nos servindo, que é isso, aí a gente entra numa loja, nós, pessoas negras da pele retinta, aí a pessoa pergunta se a gente está trabalhando. A gente, quando tem um jovem, um adolescente preto, um homem na família, a gente já senta com ele, tem uma conversa com ele para falar, olha, quando a polícia te abordar, porque a polícia vai abordar ele. Não importa se tem dinheiro ou se não tem, a polícia vai abordar ele. Então, eu já tive essa conversa com os meus primos. Então, a gente vivencia coisas no cotidiano que a gente precisa que todos que compõem a nossa sociedade possam compreender e intervir para que isso pare de acontecer. Eu não consigo sair sem identidade na rua. Eu não consigo, porque eu tenho medo, porque eu já vivi situações de violência policial, da polícia parar meus tios, meus pais, meu pai, meus primos, em que a gente foi... de forma muito incisiva, né, de forma muito racista, sofreu violência, né? Então, eu não consigo sair sem identidade. Se eu percebo que eu tô sem identidade, me dá um pânico e eu volto para casa. E eu escutei essa advogada, o nome dela é Isis Conceição, se eu não me engano. E aí ela falou sobre isso. Da Aparecida Conceição, para você lembrar Aparecida Conceição, né? Ô, Marília! Tão maravilhosa quanto você, E aí ela falando sobre isso, assim, que essa coisa da gente estar sempre com uma documentação que é coisa de todo negro. O negro não sai sem documentação de casa. Ela falou, ela trouxe, e eu nunca tinha pensado sobre isso, assim, né? Nunca tinha refletido sobre isso, refleti a partir da fala dela. Que isso se assemelha muito ao apartheid na África do Sul, em que era necessário, os negros, para circularem na rua, era necessário ter uma documentação que garantia a ele aquele direito. Então, nós vivemos uma segregação racial. E aí eu vi o pai da menina que sofreu racismo na escola, até a Fatou, não sei se vocês ouviram esse caso. Ele falou, né? A diferença, eu sou africano, e a diferença entre os brasileiros e nós é que os brasileiros vivem uma segregação racial, um apartheid, e ele não sabe que vive essa segregação racial. Eu vivi a segregação racial e eu sei o que é uma segregação racial, e é o que nós vivemos aqui no Brasil. Eu queria falar um pouquinho sobre antirracismo, começar usando as palavras de Beatriz Nascimento. O racismo é um emaranhado de sutilezas, então a gente de fato precisa que a branquitude se pense, se repense, se remolde a partir das sutilezas. O fato de você não impedir que uma pessoa negra sente ao seu lado no ônibus, ou que peça para que ela vá para o fundo do ônibus, remontando a luta dos direitos civis dos Estados Unidos, não significa que você não seja racista. E eu queria trazer uns dados de uma pesquisa para fechar a minha reflexão.
A pesquisa A Voz e a Vez, Diversidade no Mercado de Consumo e Empreendedorismo, é um estudo inédito da Feira Preta, em parceria com o Instituto Locomotiva. Chegaram às seguintes conclusões. Se os consumidores negros do nosso país formassem um outro país, seria o 11º país do mundo em população, com 114,8 milhões de pessoas, e o 17º país em consumo. Apesar disso, os negros são subrepresentados na comunicação. Os negros do Brasil representam 54% da população e movem, tá, em renda própria 1,7 trilhão de reais ao ano. O que eu quero dizer com isso é que a população negra do nosso país é grande no sentido demográfico, no sentido numérico, mas também é grande no sentido econômico. E pensar e repensar a branquitude é um exercício de pensar quanto valem os espaços de poder. Porque eu imagino que as pessoas brancas desse nosso país têm 1,7 trilhões ao ano de motivos para deixarem de serem racistas, uma vez que nós, pessoas negras, seríamos a 17ª economia do mundo. Só nós estaríamos no G20. Mas, entretanto, contudo e não obstante, possivelmente os privilégios brancos, possivelmente essa construção ideológica e social que é o racismo, vale mais que 1,7 trilhão de ano. Talvez seja por isso que as pessoas brancas desse nosso país, desse nosso mundo, prefiram ser racistas ao invés de capitalistas. Porque se o capitalismo, se a questão neoliberalista fosse a questão que impera e a questão racial fosse só uma discussão identitária, as pessoas todas valorizariam o nosso 1,7 trilhões de reais ao ano. Entretanto, contudo e não obstante, os privilégios sociais, a estratificação, o julgamento de indivíduos em detrimento de outros talvez valha muito mais do que 1,7 trilhões. Então, eu gostaria de dizer para a pessoa branca que me assiste nesse momento que a questão que prepondera a prática do antirracismo é a alternância de poder, como bem diz a deputada Érica Malunguinho, que também é uma professora, que também é uma intelectual, e, para além da alternância de poder, o descolamento da sua existência, da sua identidade, das milhares de privilégios sociais que diariamente você goza e experimenta. Então, ser antirracista é abrir mão de privilégios. Uma coisa que foi legal nos protestos do George Floyd, eu não sei se todo mundo notou, as pessoas brancas fizeram um cordão de isolamento corpóreo para que as pessoas negras pudessem protestar. É isso. O quão disposto você está para salvar vidas negras? O quanto vidas negras importam para você? Tomara que as vidas negras importem para você tanto quanto o seu corpo, tanto quanto a sua família, tanto quanto a sua própria vida. Quando uma vida negra tiver o valor de sua própria vida, você será antirracista. Foi um aprendizado muito intenso para mim. E eu espero que tenha sido uma experiência muito boa para vocês também. Agradeço todos terem abdicado aí de horas de descanso, principalmente o José. Que horas são agora aí na Itália, José? Agora aqui são 10:50 da manhã. 10:50 da manhã na Itália. Aqui nós estamos confortáveis. 10:09 da noite. Principalmente você, José. Obrigada, viu, por ter abdicado do seu descanso. E a gente se encontra mais para falar mais sobre esses e outros assuntos. Obrigadão, viu, gente? Um beijo gigante. Certo. Obrigado. Obrigada a você também por ter acompanhado a prosa de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, só dá aquela curtida, compartilhar esse vídeo com quem você puder e se inscrever aqui no canal. Um beijo para você também e até a próxima.